Olá, seja bem-vinda ao nosso canal Dilce do Nascimento. É uma honra ter você por aqui. A minha oração é para que a cada mensagem o Senhor Deus possa falar ao seu coração de uma forma única e muito especial. No dia de hoje, estaremos dando continuidade à ministração, a palavra que fala sobre os sonhos. Então, a temática é discernindo o tempo, lentes para a interpretação dos sonhos. Talvez você nunca tenha ouvido falar, não é mesmo, sobre lentes. Talvez as lentes que você conhece são outras, mas a verdade é que para interpretarmos um sonho é preciso conhecermos bem estas lentes. Mas vamos ao nosso texto de referência que falarei logo mais sobre elas e a importância delas e como utilizá-las na interpretação dos sonhos. Amém? Fica aqui conosco. O texto de referência está no livro de Jó, o capítulo 33, o versículo 14 diz: a verdade é que Deus fala. E ele fala mesmo. De diversas formas, mas o versículo 15 diz: Deus fala sim, em sonhos ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossa cama. O versículo 16: Ele pode falar aos ouvidos do homem e aterrorizá-los com advertências. O 17: a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-los da soberba e da arrogância. O 18: para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, Jó, ele descreve dizendo que Deus fala. Deus tem inúmeras formas de falar, mas uma das maneiras a qual ele usa para se comunicar com o homem é por meio dos sonhos. E o livro de Salmos, Davi escreve, capítulo 16, o versículo 7, bendirei ao Senhor, que me aconselha na escuridão da noite, o meu coração ensina. Um primeiro ponto que nós precisamos entender é que Deus, ele tem as suas inúmeras formas de falar e os sonhos é uma delas. O Deus em que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele não mudou. Ele continua a falar conosco. Mas a grande verdade é que talvez estejamos vivendo em um tempo que não falamos sobre os sonhos e então não sabemos interpretá-los. Quando se trata do assunto, praticamente não existem ensinamentos ou livros que falam a respeito. Na psicanálise, nós conhecemos a interpretação dos sonhos apresentada por Sigmund Freud. E existem livros, inclusive, dele, que falam sobre a interpretação dos sonhos. Como psicanalista, eu posso te dizer que a interpretação dos sonhos ali presente está mais voltada para a interpretação dos sonhos da alma. Então, é um outro entendimento do que aquilo que traz a palavra de Deus. Mas nós vamos aprender aqui hoje as lentes e entender que a interpretação de um sonho, ela vem de quem? Ela vem do Senhor. Ela vem do Espírito Santo e você vai compreender melhor. Aguarda um pouquinho para conversarmos mais a fundo sobre o assunto. Mas hoje eu quero te apresentar nesta palavra 3 pontos. Os principais personagens bíblicos e os seus sonhos. O segundo, os objetivos dos sonhos bíblicos. E o terceiro, as lentes. Amém? Então, o primeiro ponto desta mensagem: quem foram os personagens bíblicos que tiveram sonhos durante aí a sua caminhada, a sua jornada, que a Bíblia descreve? Nós temos o relato de Jacó, nós temos o relato de Salomão, nós temos o relato de Faraó,
o relato de Nabucodonosor, e nós também temos o relato do José, o José, pai de Jesus. Mas vamos a um primeiro exemplo, Jacó. Jacó, e no momento desafiador da sua vida, quando ele está fugindo do seu irmão, deixando seu pai e sua mãe após ter se passado por Esaú, ele está então indo para outra cidade, para um lugar onde estava o seu tio Labão, e ele tem um sonho. Essa história está descrita no livro de Gênesis, no capítulo 28, dos versículos 10 ao 17. E esse sonho, ele vê uma escada que liga a terra aos céus, com os anjos subindo e descendo, e Deus reafirmando a promessa feita a Abraão. Ali, naquele momento desafiador, Deus então fala a Jacó: Jacó, eu sou o Deus do seu pai Abraão e de Isaac, e eu também sou o seu Deus. Você irá para a terra da qual você está com o objetivo, mas eu te trarei de volta. E essa terra onde você está agora, onde você põe a sua cabeça, eu te darei por herança. Este foi um encontro ali de Jacó com o Senhor. O José do Egito também, ele passa a ter experiências com sonhos desde cedo. José teve o sonho que indicava que ele governaria sobre seus irmãos. Está descrito também em Gênesis, o capítulo 37, os versículos 5 e o versículo 11, onde ele vê os feixes de trigo, né, o dele ficando em pé e o dos irmãos se curvando diante dele. José também interpretou o sonho de Faraó, né, acerca dos 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Isso está descrito no livro de Gênesis, o capítulo 41, dos versículos 1 ao 32. Daniel, ele interpreta os sonhos de Nabucodonosor, na qual ele sonhou com uma estátua e os reinos futuros. Está descrito no livro de Daniel, no capítulo 2. Daniel também teve os sonhos das 4 bestas, que falava sobre, representando também os 4 reinos futuros, que está descrito no livro de Daniel, o capítulo 7. Salomão, ele também teve um encontro com Deus por meio de sonho. Deus apareceu a Salomão em um sonho e ofereceu-lhe qualquer coisa que ele lhe pedisse, mas este lhe pediu sabedoria. Está descrito em 1 Reis, o capítulo 3, os versículos 5 a 15. E eu posso dizer a você que um dos homens que mais sonhou na história foi José do Egito. Porque nós vemos durante toda a saga ali, desde a gestação de Jesus, né, ao momento da sua primeira infância, Deus falando com José para proteger o menino por meio de sonho. O primeiro sonho de José é quando Maria, então, está grávida, né? E José planeja abandonar Maria, e aí o anjo aparece a José por meio do sonho e diz para ele não recear casar-se com Maria, porque ela era uma mulher íntegra, ela era uma mulher santa, e ele precisaria casar com ela porque ela estava grávida do Espírito Santo. Segundo momento é quando Maria ganha bebê, quando ela pariu ali naquele estábulo, e aí Deus dá um sonho para José. Isso está descrito no livro de Mateus, o capítulo 2, o versículo 13, e o anjo lhe aparece e avisando para ele fugir para o Egito com Maria, para guardar o menino das mãos de quem? Das mãos de Herodes, pois ele o tentava matar. Posteriormente, nós temos José sonhando novamente, onde Deus diz que Herodes agora é morto e que ele precisa retornar à sua terra. Por esta razão, eu lhe digo que José é um dos homens que a Bíblia descreve, né, com o maior número de sonhos, e um sonho ali de proteger, inclusive, o menino Jesus. Agora que você já viu inúmeras personagens bíblicas que tiveram sonhos, e eu poderia dar inúmeros exemplos, temos muito mais, mas eu quero deixar esses para que nós possamos refletir o que mudou de lá para cá. Será que Deus
continua a falar. O que tem acontecido? Por que nós não discutimos sobre o assunto? Porque aqui é tão distante para nós. É verdade, como eu te falei, a interpretação dos sonhos pertence ao Senhor. E nós temos vivido um tempo onde muitas das vezes eu e você, nós sabemos olhar o relógio, nós sabemos olhar o tempo, dizer o dia, o mês e o ano, mas muitas das vezes não discernimos o tempo, a estação em que nós estamos vivendo, porque não ouvimos o Senhor como deveríamos ouvir. Já está aproximadamente um ano, eu tenho feito esse exercício de dizer ao Senhor, Senhor, fala que tua serva ouve. Assim como Samuel, quando adolescente, ali por volta dos 12 anos, quando Deus começa a falar com Samuel, e aí Samuel não entendia, né, a voz do Senhor. Ele ouvia a voz e corria para Eli, porque ele achava que era Eli o sacerdote que estava lhe chamando. Talvez nós estejamos como Samuel, ouvindo a voz do Senhor, mas nós não sabemos discernir. Talvez nós estejamos comparando e dizendo, eu estou esse sonho, né? É porque eu passei mal, é porque eu não estava bem, e não estamos ouvindo ao Senhor. O ano passado ainda, em 2024, por volta ali do mês de novembro, em um momento desafiador da minha vida, eu orando ao Senhor, e eu falei isso ao Senhor, Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, fala comigo. Por que não falas? Por que não falas? Na mesma hora veio aquele testemunho interior, e em forma de pergunta, ele dizendo, o que mais falta eu fazer para você entender que eu estou falando? Agora é expor um outdoor? Aquilo foi muito forte. Ou seja, ele estava falando, mas eu não estava ouvindo, eu não estava discernindo a voz do Senhor. Mas por que, Dilce, que você não estava discernindo? Porque eu estava cercada de muitas outras vozes. A voz da angústia, a voz do medo, a voz da preocupação, a voz da ansiedade, sabe? A voz da inquietude. Então essas vozes nos impedem de ouvir a voz do Senhor. Mas a verdade é que Deus, ele continua falando. Então não tenha receio de dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve. É preciso quietude para ouvirmos a voz do Senhor. Mas a palavra diz em Ezequiel 43 que a voz dele é como a voz de muitas águas. Amém? Mas vamos para os objetivos dos sonhos. Quais que são os objetivos? O principal objetivo dos sonhos é comunicação. É comunicação. Quando nós falamos de comunicação, nós precisamos entender que existe um emissor, existe um receptor e existe uma mensagem. Então, quando Deus ele traz algo para nós, algo ali urgente, ele deseja falar conosco. Mas falar o quê, Deus? O sonho, ele pode comunicar um aviso, ele pode comunicar uma revelação, ele pode comunicar uma orientação e ele pode comunicar o quê? Uma promessa. Primeiro, quando é que ele comunica um aviso? Deus, ele frequentemente usava os sonhos para avisar os indivíduos sobre os perigos iminentes ou ações a serem evitadas. O próprio José, pai de Jesus, foi um aviso, né? Qual que era o aviso? Fuja para o Egito. Por quê? Porque vocês estão em perigo. Herodes vai tentar matar vocês. Direção. Ele também disse, olha, case-se com Maria. Maria está grávida. Você está aí achando que ela fez o que era errado? Não fez, não. Então, case com Maria. Então, José passou por essa experiência. Então, vou só te lembrar. Mateus 2,13 diz, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então foi um aviso que ele recebeu, avisando a ele de que ele precisava sair do lugar onde ele estava. E ele disse, no tempo de você voltar, eu também vou te avisar. Segundo ponto,
Revelação. O sonho pode ser usado para revelar o plano de Deus ou futuros eventos. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, o capítulo 41, os versículos de 15 a 17, diz: o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas de Deus. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava de pé à beira do Nilo. E aí ele conta o sonho que ele vê as vacas e depois ele vê as espigas de milho, as cheias, as minguadas, enfim. Aqui era o quê? Uma revelação daquilo que aconteceria nos anos seguintes. Mas nós temos o terceiro exemplo aqui, que é a orientação. Quando nós sonhamos que é uma orientação, Deus traz direções específicas para o povo, para o seu povo, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Nós temos um exemplo aqui, Atos 16, 9 e 10. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Olha só, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia e concluímos que Deus nos tinha chamado para ali pregar o Evangelho. Nós temos o outro exemplo também de Paulo, quando ele está no navio que rumo a Roma, que ele sofre aquele naufrágio e o chefe da embarcação quer matar aqueles prisioneiros e Paulo chama ele e disse: não faça isso. Essa noite, o Deus a quem eu sirvo, a qual eu pertenço, me falou comigo e ele disse que ninguém morrerá, que eu chegarei a Roma, né? Então ninguém pode perder a vida, mas toda a carga e o navio será perdido. E o resultado a gente já conhece, o barco naufraga e eles chegam à ilha de Creta. Essa é a realidade, então. Deus falando, dando ali uma direção, e o Paulo foi boca de Deus para instruir aquela tripulação do que aconteceria, senão uma desgraça teria acontecido ali. O quarto exemplo aqui, o quarto objetivo, o sonho, ele vem para revelar o quê? Para trazer uma promessa. A comunicação das promessas de Deus para um indivíduo, para uma família, para uma cidade ou para uma nação. Exemplo de promessa. Podemos falar o que está descrito em Gênesis 28, que é o relato ali de Jacó. Quando ele tem aquele sonho, que ele vê a escada que ligava aos céus e o próprio Deus fala com ele, dizendo: olha, a promessa que eu tenho para você é de que você herdará essa terra, é de que você será bem-sucedido. Quais que são os sonhos que Deus tem te dado? No ano de 2014, em um dos momentos desafiador também da minha vida, recordo até hoje, eu tive um sonho. E naquele sonho ele foi muito real. E neste sonho, o meu antigo pastor, ex-pastor, não sei se a gente pode falar assim, eu tive um sonho com ele e ele falava comigo. E ele dizia para mim que na noite anterior ele tinha praticamente morrido e ele tinha se encontrado com o Senhor. E aí ele começa a falar para mim aquilo que Deus tinha falado para ele a meu respeito. Quando eu acordei, eu sabia que Deus tinha falado comigo e cedo eu já tentei contato com ele, fiquei ligando e eu não conseguia falar. Liguei na residência, né, e nada, até que alguém me atende e fala: Dona Dilce, a senhora não sabe? Senhor fulano, ele está internado, ele teve muito mal e ele está no hospital tal. Nessa época eu residia em Palmas, eu só esperei dar meio-dia, que eu terminei o meu expediente de trabalho, peguei as minhas filhas estavam dentro do carro, eu parei naquele hospital que era a Uniclínica ali da Unimed, desci e subi para o apartamento e de fato ele estava lá. A única diferença do sonho que eu tive é que ele, no quarto dele, tem uma poltrona, que é conhecida como a poltrona do papai,
e ela não estava lá. E eu disse para ele, nessa noite eu sonhei com o Senhor, e eu comecei a contar para ele o que tinha acontecido, e ele disse, minha filha, realmente eu quase morri. Mas eu não tive esse encontro com Deus como o sonho te revelou. Mas uma coisa eu te falo, se você teve esse sonho e a figura que apareceu fui eu, inclusive estou internado realmente no hospital, era o próprio Deus falando com você. E eu quero agora abençoar a sua vida e que se cumpra em sua vida tudo que Deus falou a seu respeito naquele sonho. E desde aquele dia, a minha vida, inclusive, nunca mais foi a mesma. Eu vivo o cumprimento dessas promessas. Esse ano já vai fazer 11 anos que isso aconteceu no mês de junho. E eu vejo o cumprimento dessas promessas. Então, aquele sonho, eu sabia porque sabia que era uma promessa de Deus para a minha vida. E talvez você que esteja me ouvindo, né? Você fala, nossa, mas ela esteve atenta. Mas naquela época eu não tinha o conhecimento que eu estou tendo hoje e que eu estou, inclusive, compartilhando com você sobre sonhos. Então, guarde no seu coração. Deus fala. Jó 33:14. Deus de diversas formas, e Deus fala assim, e por meio de sonhos, quando eu durmo em sono profundo na minha cama. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Mas vamos para a terceira parte dessa mensagem, que é falar sobre as lentes, que é inclusive o tema da nossa palavra, lentes de interpretação de sonhos. Sim, é sobre elas que nós queremos compartilhar mais a fundo. A primeira lente, para a interpretação de um sonho, eu preciso ter uma lente. Qual que é a lente, Deus? A lente do Espírito Santo. Esse sonho, todas as vezes que nós temos um sonho, a primeira pergunta que eu preciso fazer é: o que este sonho representa para o Espírito Santo? Qual o direcionamento bíblico no contexto do sonho? Amados, não adianta buscar um significado, uma interpretação de um sonho indo para o Google. Não. Eu preciso buscar essa interpretação no Espírito Santo. É Ele que vai dizer para nós. É Ele que vai trazer orientação. É Ele que vai trazer discernimento espiritual para entender o contexto. Então, algo que nós precisamos ter muito e muito claro. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir à revelação. Uma das pessoas que também fala muito sobre sonho, inclusive por ser psicanalista e conhecer sobre a mente humana, é a doutora Ilma Cunha. Mas tanto ela quanto bem da Igreja Betel ou qualquer uma outra pessoa que tenha um entendimento maior sobre o sonho vai te dar esse direcionamento. Primeira lente para a interpretação do sonho. Vamos colocar uma lente, vamos para ali ampliar, para conseguirmos enxergar o que Deus está nos revelando. É a lente do Espírito Santo. A segunda lente é a lente das emoções no sonho. Pergunta que você precisa se fazer em um sonho é prestar atenção como eu me senti, né, em relação aos símbolos no sonho. O que eu vi, o que estava presente, quais que eram as emoções. Eu vou dar um exemplo bobo, mas que significa muito. Você tem um sonho em que você está numa estrada, você precisa chegar num caminho e com pressa, você tem pressa para chegar a um determinado lugar. Aí você está nessa estrada, você se depara com um sinal de trânsito. Aí o sinal, de repente, quando você está chegando, o sinal fecha. Qual foi o sentimento que você teve? Meu Deus, mas eu vou chegar atrasado. Meu Deus, aquele desespero de que você vai chegar atrasado, de que não vai dar certo, de que você vai perder a oportunidade. Se de repente essa viagem, essa pressa que você está para pegar um avião, meu Deus, vou perder o voo. E aquele desespero. Presta atenção nas emoções. Presta atenção nas emoções. Ah, mas você estava chegando ali e justo o sinal, você foi chegando, o sinal estava fechado e ele abriu e você passou.
Ufa, deu certo, eu vou chegar a tempo. Preste atenção a esses símbolos que estão presentes, mas também, sobretudo, as emoções. Porque as emoções, elas são importantes. Elas te darão o quê? Insights sobre o significado desse sonho. Então, no sonho você estava triste, no sonho você sentiu alívio, no sonho você estava preocupado, no sonho você ficou apreensivo. Qual era o sentimento presente? Mas no sonho, não é quando você acorda. Não é quando você acorda, porque muitas das vezes a gente acorda aflito, tá? Mas presta atenção no sonho. Tem sonho que a gente tem quando a gente acorda, oh meu Deus, por que eu acordei? Eu sou uma pessoa que sonho muito, não vou negar. Quando eu engravidei, a minha terceira gestação, que foi a minha filha, eu tive um sonho. E eu anotei exatamente, eu sabia que naquele dia o óvulo tinha sido fecundado, porque eu sonhei com um bebê. E eu sonhei com um bebê que não era meu, e aquele bebê, eu vi aquele bebê, eu falava, meu Deus, mas como que essa mãe pode largar um bebê lindo e aquele bebê desprotegido, correndo risco? Eu peguei aquele bebê nos braços e eu disse, já que esse bebê não tem dono, esse bebê vai ser meu. E eu lembro a posição que eu peguei ele quando eu acordei. Meu Deus, que felicidade, o meu peito estava cheio. Aquela sensação, aquela alegria que eu fechava os meus olhos para sentir aquele bebê que eu tinha visto naquele sonho. E eu falei, eu estou grávida. Eu tenho a minha Bíblia até hoje, eu levantei, eu anotei aquele dia, eu anotei na minha Bíblia, eu coloquei essa anotação, passado ali alguns dias, 10 dias eu fiz o teste, inclusive, o beta-HCG não fiz o teste de farmácia e deu fraquinho. Eu esperei exatamente os 15 dias para dar o período de fecundação, entendendo o processo de fecundação, e o meu beta-HCG ele estava positivo. Então, a minha filha, Ana Laura, eu soube exatamente o dia que eu engravidei dela, porque eu tive um sonho. Então, nós precisamos prestar muita atenção naquilo que Deus está falando. Terceira lente. A terceira lente são as suas experiências culturais e de vida. É entender como as suas experiências pessoais e culturais podem influenciar a interpretação do sonho. Deus conhece o nosso contexto e usa símbolos e linguagem que fazem sentido para nós. Deus ele não vai me dar um sonho que ele quer trazer uma comunicação com algo que eu nunca vivi, que eu não saiba entender, que eu não saiba compreender. Não, Deus ele sabe como se comunicar. Deus sabe qual a linguagem usar. E por que no sonho de José, o José sonha com feixes de trigo? É porque ali fazia parte da vida deles, eles plantavam e eles colhiam. Então, como eu falei na mensagem anterior, no sonho nós temos 3 partes. Nós temos a primeira que todo sonho, né, ele traz uma narrativa, ou seja, a dramatização. Então, José estar no campo é a dramatização. Campo colhendo o quê? Trigo. Mas tem um deslocamento. Ali no deslocamento você vê, Deus mostra uma figura por meio de uma imagem de um feixe de trigo. O feixe de trigo dele representa ele mesmo. Então Deus traz, e tem o terceiro ponto, que é a condensação. Como que Deus manifesta ali, traz o símbolo presente para que a gente entenda. E traz o feixe dos irmãos, que fica prostrado diante dele, trouxe o sol e trouxe a lua para representar que não só os irmãos se curvariam diante dele, mas o pai e a mãe. Aí você pode dizer, Dilce, mas a mãe do José já tinha morrido. É verdade, a Raquel tinha morrido, mas havia Lia, que era uma figura de mãe. E quando você pega para entender a hermenêutica, ela está presente, dizendo que naquele sonho, a representação, inclusive, né, da lua poderia ser, então, a Lia, a sua tia, né, que também era esposa do seu pai. Então, Deus ele vai usar o seu contexto, a linguagem sua para poder fazer você compreender melhor esse sonho. E a quarta lente, as suas experiências, pessoais, de quem sonhou ou do receptor, se houver. Então, identifique símbolos
símbolos bíblicos, símbolos que estão presentes na sua vida, que faça sentido. Muitos sonhos vão conter símbolos bíblicos, que têm significados específicos na própria Bíblia. Exemplo, tem as suas experiências pessoais e eu posso também ver os símbolos. Vou dar um exemplo de algo que aparece no sonho. Se você tem um sonho e nesse sonho aparece uma serpente, há quem diga, serpente, toda vez que eu sonho com cobra, é alguém que vai me trair. Gente, precisa entender qual que é o contexto. A cobra pode sim representar mentira, a cobra pode representar engano. Vamos olhar para o Éden e ver o que a cobra fez no jardim do Éden. A cobra, ela pode representar, isso mesmo, mas é presente, é engano, é mentira, é pecado. Então, nós precisamos olhar para os símbolos e entender. Assim como eu dei o exemplo do sinal de trânsito. Se ele está verde, né? Você vai tomar uma decisão e aí você não sabe o que tomar, o que decidir. Mas você chega no sinal, o sinal estava aberto. Se está sinal amarelo, presta atenção. De repente Deus está dizendo, ore um pouco mais. Não feche esse negócio agora. Ou se for, então, vermelho, pode ser Deus dizendo, pare, não siga. Então, nós precisamos observar os elementos presentes ali, os símbolos presentes, para poder entender melhor. Eu te disse que o Espírito Santo é a pessoa responsável por fazer essa interpretação, por nos auxiliar nessa interpretação. Mas é preciso entender das lentes, compreender os símbolos ali presentes, todo o contexto, para que nós possamos ter mais elementos suficientes para fazer essa interpretação. E o quinto elemento é o tempo. O tempo, então, que esse sonho se passou. E compreender se foi no passado, se foi no presente, ou se é algo que fala sobre o futuro. É muito comum, quando nós estamos enfrentando desafios, ou Deus quer trazer cura. Vou trazer o exemplo de cura. Deus quer trazer cura para as emoções. E aí a gente tem sonhos. E nesses sonhos, às vezes, você vê uma situação de conflito. Na sua casa, quando você era criança, aí tem uma menininha chorando, ou tem um menininho passando por uma situação difícil. O menino pode representar você. Você que é homem, ou se você que sonhou foi mulher, né? Deus vai mostrar na figurinha de uma mulher, de uma menininha. Mas é entender aquele contexto que está ali presente. E Deus trazendo revelação e dizendo, olha, eu preciso que você avance nessa área. A maioria dos sonhos, né, quando nós estamos trabalhando com alguém, principalmente durante a psicanálise, que aí Deus traz os sonhos e a gente faz a interpretação juntamente com essas pessoas, ali naquela hora é onde a pessoa recebe o que? Cura, porque aquele sonho passa a ter sentido para ela. Muitas das vezes, depois da interpretação, vem um período de muito choro, de muita dor, porque aquela pessoa está sendo ministrada pelo próprio Deus. Mas se não tivesse essa interpretação, aquele sonho seria apenas mais um sonho. E a interpretação de sonho? A interpretação do sonho, eu já te disse, mas eu preciso reforçar aqui. Gênesis 40, versículo 8. Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. As interpretações, elas são de Deus. Quando nós olhamos para o Gênesis 41, o versículo 16, José também responde ao faraó. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Porque quando chamam José, faraó manda chamar José para contar-lhe o sonho, esse menino, né? Em outras palavras, eu quero que você interprete meu sonho. Ele fala, peraí, eu estou aqui sim, eu vou buscar o direcionamento de Deus, mas somente Deus pode me dar a interpretação. Então não venha com essa para cima de mim dizendo que eu sou o responsável, né?
Isso precisa estar muito claro para mim e para você. Livro de Daniel, né, capítulo 2, nós vamos ver também o versículo 27. Daniel respondeu: nenhum sábio, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre a qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Né? Então, aqui é Daniel dizendo: olha, Nabucodonosor, você teve um sonho, e esse sonho é uma comunicação de Deus, é uma revelação. Ele está te dizendo o que vai acontecer nos últimos dias. Mas eu preciso te dizer algo. Essa interpretação que você, desse sonho seu, somente o Senhor pode me dar. E ele então relata e diz para Nabucodonosor qual que foi ali o sonho que ele teve. Eu não sei se vocês recordam da história, mas ele maluco, tem um sonho e ele não conta o sonho dele para ninguém, ele quer que alguém adivinhe o sonho que ele teve. E os magos todos iam ser mortos. Quando juntou todo mundo para matar, e aí como Daniel era um homem que interpretava sonhos também, entrou na bagagem, disse: espera aí, peça para Nabucodonosor mais um tempo que eu vou orar e depois eu vou me apresentar a ele. E Deus revelou para Daniel tudo que tinha passado na mente de Nabucodonosor, detalhes sem ele contar. Então, quando nós olhamos para Daniel, a palavra diz que Daniel tinha 10 vezes mais inteligência do que qualquer outro jovem no Egito, na Babilônia. Mas, além disso, Deus deu a Daniel a capacidade de interpretar o quê? Sonhos. Um ponto muito importante dessa mensagem, e eu vou concluir com esta parte, e não é porque a última que é a mais importante, pelo contrário, é a parte mais importante. A palavra do Senhor em Coríntios fala sobre os dons espirituais. E Deus, ele deu os dons espirituais e ele deixou. Os dons espirituais, né, são dons do Espírito. E algo que talvez eu e você, nós desconhecemos, é o que é uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma revelação que somente o Espírito Santo pode nos dar, né? Uma revelação que Deus ele traz por meio do Espírito Santo acerca da vida de alguém, ou do futuro de alguém, ou uma promessa futura sobre uma cidade, sobre um estado, até mesmo sobre a nação. Uma palavra de conhecimento. Hunt Clark, um pastor americano, um dos caras que mais flui no Espírito Santo, nos dons espirituais que eu conheço, ele fala sobre o sonho, e ele diz que, inclusive em Moçambique, as palavras de conhecimento que vêm para aquele povo lá, é muito frequente elas virem por meio de sonho. As pessoas sonham e quando elas buscam interpretação naquele sonho, está contido uma palavra de conhecimento. Então, Deus manifesta o sobrenatural dele naquele lugar desta maneira. Então, amados que me escutam, você que estará aí atento, eu preciso te dizer isso. É um tempo do despertar do sobrenatural. Eu faço parte da igreja, da Paz Church, né? Inclusive, nesse período, de 1º ao dia 21 de fevereiro de 2025, nós estamos num período de jejum internacional. E o jejum é buscando o quê? Buscando quebrantamento do nosso espírito, buscando matar a nossa carne para que nós possamos ouvir melhor o Espírito Santo. Então, o sonho, ele pode, sim, vir ministrar em nós uma palavra de conhecimento. Ou seja, Deus trazer a revelação daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Ele quer realizar em nosso meio. Portanto, não despreze os sonhos que você tem tido. Mas eu já te dei o mais importante, que é você compreender que a interpretação, ela é dada pelo próprio Deus, por meio do Espírito Santo. Então, antes de você ficar buscando, né,
pesquisar, entender no Google, corra para o Espírito Santo e peça direção para Ele, que eu tenho certeza que assim como Ele deu a interpretação a José, assim como Ele deu a Daniel, Ele continua nos dando interpretação até hoje. Como eu te disse, eu sou uma pessoa que sonho, mas sempre busquei direcionamento do Espírito e agora, com este conhecimento, sem sombra de dúvida, eu creio que eu viverei mais experiências no Senhor por meio dos sonhos. E esse é o desejo do meu coração também para você. Deus abençoe a sua vida e que esta palavra possa ministrar profundamente ao seu coração.